Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, Palavras de Vida Eterna. Como sempre temos afirmado recentemente, é sempre uma alegria para a gente recebê-los em seus lares, onde quer que estejam, que nos ouçam, que nos assistam. Nós queremos externar aqui a nossa gratidão por todos vocês, tá? Vamos ao capítulo de número 53, Palavra Escrita é o título. E a passagem que Emmanuel retirou do Evangelho está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Essa já é essa passagem bíblica da carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma orientação que ultrapassa a linha do tempo, digamos assim. Não é uma coisa específica para o povo daquela época, para a população, para os cristãos, para os seguidores do Cristo da cidade de Tessalônica. A gente percebe que essa orientação ela ultrapassa os limites do tempo, Ela tem chegado até nós. Ela é uma orientação extremamente atual. Precisamos, sim, tudo aquilo que chega até nós precisamos compreender, precisamos examinar, precisamos analisar de modo racional, de modo lógico, de modo crítico. Não o crítico aqui não no sentido de você estar desprezando ou menosprezando quem quer que seja, ou qualquer opinião que seja, mas crítica aqui no sentido de avaliar, de você procurar extrair ali o espírito da letra. Isso é fundamental durante toda a existência humana, e nós devemos compreender isso, nós devemos pôr em prática essa orientação de Paulo, porque nós incorreremos em menos erros, erraremos menos quando nós recebemos uma mensagem, nós a examinamos, nós a analisamos e nós verificamos se aquela mensagem realmente ela tem um fundo de verdade, se tem algo bom naquela mensagem, que normalmente a gente consegue tirar algo bom mesmo nos momentos mais difíceis, mais delicados, Então, vamos fazer a leitura como a gente sempre tem por hábito de fazer. Antes disso, melhor dizendo, a gente vai só fazer algumas observações, trazer alguns pequenos trechos de algumas obras que nós pesquisamos, que nós procuramos ver que digam respeito em relação a esse mesmo tema, que estão baseados nesse mesmo versículo. Tem outras falas, outros livros, outros escritos a respeito disso. No livro Portal da Luz, que é uma obra psicografada pelo Chico, através do Emmanuel, o Emmanuel é o espírito comunicante, e o Chico, quem recebeu a mensagem, que psicografou. E ele diz assim: abraçando a fé raciocinada, ao espírita não será lícito eximir-se ao estudo. Veja que coisa interessante.
partir do momento que a gente abraça essa fé raciocinada, não nos será lícito, nós não podemos mais nos eximir ao estudo. Não será lícito, nós estaremos incorrendo em um erro. Valer-se do pensamento alheio a fim de progredir e elevar-se, mas formar as ideias próprias. É importante que a gente saiba que tem outras mentes, outras pessoas que têm outros conhecimentos, que têm outras compreensões diante de determinados temas, que nós podemos sim beber dessa fonte, né? Nós podemos nos basear por ela também, por essas fontes também, mas jamais devemos deixar de formar as nossas próprias ideias. A gente tem que lembrar que nós somos todos individualidade, né? Então, cada um de nós tem por responsabilidade o seu próprio desenvolvimento, a sua própria evolução espiritual. Ler e meditar, aprender e discernir. Que coisa interessante, né? Ler e meditar, aprender e discernir. Então, a partir do momento da leitura, que a gente não faça uma leitura mecânica, mas a gente medite sobre o conteúdo daquela leitura que nós estamos fazendo. E o aprender e discernir, aprender aquela mensagem, aquela orientação, aquele texto, mas ter discernimento também a respeito disso. Para a gente não aceitar tudo que vem da forma que está sendo colocada sem fazer uma autoanálise, né? A nossa própria análise, melhor dizendo. Antes de tudo, compulsar Allan Kardec a anotar-lhe os princípios de maneira a observá-los no cotidiano é obrigação dos que se abeberam nas fontes do cristianismo redivivo. Então, o cristianismo redivivo, a doutrina espírita como o cristianismo redivivo, tem uma missão linda de nos fazer volver aos ensinamentos primevos, aos ensinamentos do Cristo quando ele aqui esteve. Ensinamentos esses que foram tão deturpados ao longo das eras, e que a doutrina espírita veio retirar esse véu, né? Veio nos apresentar a essência do ensinamento do Cristo, e que nós, se nós nos afirmamos espíritas, nós devemos estar atento a isso, para que a gente entenda verdadeiramente, entenda dentro do contexto daquilo que o Cristo quis nos transmitir através do Evangelho. No Reformador, ele também traz no Reformador de maio de 1963, também tem algumas falas aqui a respeito disso, né? Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças de pensamento, as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes, através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Que está sendo dito aqui? Que precisamos ler, sim, estudar, sim, continuamente, inclusive, sempre, ele utiliza a palavra sempre, mas a gente precisa entender o que nós estamos buscando. O que eu estou dedicando o meu tempo a uma leitura, que tipo de leitura estou fazendo? É algo que vai me trazer um ensinamento, algo que vai trazer um subsídio para aquilo que eu necessito no meu desenvolvimento enquanto espírito imortal, ou é algo único e exclusivamente que vem trazer situações adversas que vão me trazer mais confusão mental, desequilíbrio mental e emocional. E existem muitas obras assim também. Então precisamos estar atento àquilo que nós necessitamos de modo verdadeiro.
E para a gente finalizar com essas pesquisas que nós fizemos de outras obras, a gente tem aqui do Convites da Vida, Joana de Ângela, psicografada por Divaldo Franco. Ela nos diz o seguinte: não sejas a prioristicamente contra isto ou aquilo antes de conhecer o conteúdo. Sábio verdadeiramente é todo aquele que consegue descobrir o lado útil das pessoas e das coisas. Então, a gente precisa ter... todos esses textos estão mais ou menos dentro de um mesmo padrão, dentro de um mesmo nível de orientação, né? De um mesmo segmento, dentro de um mesmo direcionamento. Então, nós precisamos... O sábio verdadeiro é aquele que consegue descobrir o lado útil das pessoas e das coisas. Por quê? Porque que a Joana de Ângeles nos está orientando isso? Porque a gente sempre tem o hábito, isso ainda é comum na existência humana, de já fazer a crítica, de já jogar o fel, né, através da nossa fala, ou do nosso pensamento, ou do nosso modo de agir, em relação a determinadas situações. Um primeiro momento de uma ação de um terceiro, que a gente entende ali como algo ruim, algo que não vai nos trazer uma orientação sincera, que não nos vai trazer algo de bom para todos, né? Ou que nós necessitemos disso. Então nós já fazemos a crítica, né? Uma crítica ferrenha. Muitas vezes nós fazemos isso. Contudo, ela nos pede para que a gente primeiro conheça, né? Para que a gente tente descobrir exatamente, compreender o porquê daquele momento, o porquê daquela situação. Porque por trás ou através disso, nós podemos também tirar grandes lições. Então, era isso que nós tínhamos com relação a essa pesquisa, essas informações que nós buscamos em outros textos, e agora nós vamos para o texto do livro, né? Então, já aqui com a fala de Emmanuel, disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Então, é um pouco do que nós já falamos. Precisamos examinar absolutamente tudo e retirar, buscar para nós, armazenar em nós aquilo que é bom, aquilo que é o bem, né? Retende o bem. Então, aquilo que vai nos trazer possibilidades de um aprimoramento pessoal, de um aprimoramento do nosso espírito. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. O Emmanuel aqui traz uma crítica muito forte, né? Assim, no sentido de... ele traz algumas palavras duras, né? Então, ingerir corrosivos da opinião, porque existem milhões de opiniões, né? Por isso, a importância de a gente examinar tudo, analisar para a gente ter a compreensão através das nossas próprias ideias, dos nossos próprios pensamentos, para que a gente não venha depois a julgar o outro e dizer que nós agimos de uma maneira tal ou tal pelo fato de que alguém me induziu a isso, né? Nós precisamos analisar todos os fatos, analisar para poder compreender o que uma determinada mensagem ou orientação vai que direção ela nos dará, né? Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar,
mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Aqui ele já nos diz para que a gente tenha muito cuidado e até fazendo aqui uma analogia, eu penso que essas crianças, os doentes, os fracos, alienados, ainda somos nós, né? Ainda somos crianças, no sentido de entender de modo muito mais profundo a grande lição ou as grandes lições que Jesus nos trouxe. Afinal de contas, o título desta obra é Palavras de Vida Eterna. Se são palavras de vida eterna, elas são palavras universais. Elas não são segmentadas, elas não são palavras únicas exclusivamente para um determinado grupo, é para o todo da humanidade. E aí nós precisamos ter todos os cuidados. O que nós vamos direcionar, se nós estamos dispostos, através de um compromisso que nós nos predispomos, né, de orientar, de levar o consolo, de levar a mensagem espírita, nós precisamos estar muito atentos a isso, para que a gente veja o que nós estamos levando para essas pessoas que buscam a nós, que contam conosco para ajudá-los a abrir suas mentes, levar mensagens que possam fazer com que essas pessoas pensem, raciocinem e tomem suas próprias decisões. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Então, tem lares, que é o primeiro ambiente em que a gente tem o dever de orientar nossos filhos. Se tem um grupo de pessoas que não tem filhos, mas certamente tem alguém do seu convívio que está sob sua orientação, ou que poderá estar sob sua orientação, e de toda forma nós precisamos estar prontos, preparados para, quando essa oportunidade surgir, de sermos orientadores de alguém, de levar uma mensagem para alguém, que a gente esteja pronto e preparado para saber a melhor mensagem que nós iremos direcionar para eles. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Então, que hospital? Por isso que a gente tem o hábito de falar que a casa espírita ela é um ambiente escolar e um ambiente hospitalar. É escola e é hospital, né? Então, nós doentes da alma, ainda imperfeitos nos nossos conhecimentos, na nossa evolução, nós somos como doentes que necessitamos de um hospital, né? E também, dada a nossa pouca bagagem de conhecimento, a gente também precisa da escola, né? E a casa espírita, ela tem esse papel de ser tanto um hospital quanto escola para todos que nos procuram, cada um de acordo com a sua necessidade. Loucos se candidatam ao serviço do manicômio em busca de equilíbrio, criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te conheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Então, se eu já me reconheço, já entendo, claro, isso sem nenhum entendimento de que a gente já se ache a melhor das criaturas, não é nesse sentido, deixando a vaidade tomar conta de nós, mas
de consciência tranquila, de consciência limpa, que nós já temos alguma bagagem espiritual, se nós compreendemos isso, nós temos o dever de transmitir, de compartilhar isso, de dividir com outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então, a nossa compreensão e o nosso entendimento certamente é diferente do pensamento de outros. Óbvio que nós temos um grupamento de pessoas que estão mais ou menos dentro do nosso modo de raciocínio, mas tem outros que não. Nós temos ainda adversários do Espiritismo. Nós temos ainda pessoas que veem o Espiritismo com um olhar meio torto, né? Afinal de contas, nós ainda somos uma filosofia que envolve ciência, religião, ainda muito jovem, né? Uma filosofia que tem poucos seguidores, existem muitos simpatizantes, mas verdadeiramente espírita nós ainda somos em um número bem reduzido em relação ao todo da humanidade, né? Mas se nós já discernimos um pouco e já temos compreensões sobre esse Evangelho lá na sua base, lá como Cristo nos ensinou, na sua passagem por aqui, materializado, então nós temos deveres, e um desses deveres é sermos instrumentos de divulgação, instrumentos de compartilhamento de informações e de tentar fazer com que outros amigos, irmãos, parentes, seja lá quem for, que outros também possam compreender um pouco dessa mensagem morredora, que é a mensagem do Evangelho. Então, meus amigos, era isso. Mais uma vez, espero que todos estejam bem quando estiverem vendo esta mensagem e que Deus os abençoe e nos abençoe a todos nós. E até o nosso próximo encontro.